que é entrevista? E aqui a gente está falando especificamente de entrevista para emprego, entrevista para algum trabalho. Entrevista, ela é uma etapa do processo de seleção. O processo de seleção ele é composto por algumas etapas. A primeira etapa é quando se decide abrir uma vaga. Então, decidiu-se abrir uma vaga, se descreve o que se precisa para aquela vaga. Que tipo de profissional? Ah, eu preciso de um psicólogo, eu preciso de um engenheiro, eu preciso de alguém com fluência em inglês, eu preciso de alguém com experiência internacional, enfim, de acordo com as necessidades daquela posição. Se abre essa vaga, começa a divulgar a vaga. Aí vem a primeira etapa, que é a outra etapa, que é a parte da triagem. A partir dos currículos, a equipe de recrutamento e seleção começa a fazer o recrutamento. Começa a olhar e triar os currículos que eles entendem que estão aderentes àquela posição. E aí sim, geralmente, vem a etapa da entrevista. Às vezes acontecem algumas etapas antes, como dinâmica de grupo, às vezes eles aplicam algumas ferramentas, enfim. Mas, num determinado momento do processo, começa o processo, a etapa da entrevista de seleção. Então, ela é uma etapa dentro do processo, ela não é o processo todo. Mas é um momento em que a gente tem a oportunidade de falar sobre a nossa vida profissional. E ninguém melhor para falar sobre a gente do que a gente, né? Então é o momento em que a gente e o entrevistador, para poder falar sobre a nossa carreira, a nossa vida, o que a gente fez até ali, o que a gente quer, o que a gente espera. Eu entendo que o processo seletivo, isso foi uma coisa que eu sempre pensei, o processo seletivo é uma via de mão dupla. É um momento em que a empresa escolhe o candidato, mas o candidato também escolhe a empresa. Então, também nesse momento da entrevista, é um momento em que você pode perguntar, em que você pode entender melhor, tirar as suas dúvidas, entender melhor sobre a posição, sobre a empresa, sobre os valores. Então, também é um momento em que você pode conhecer mais a fundo a empresa, mas é um momento também em que a empresa, te conhece melhor. E qual é o objetivo da entrevista? Levantar informações sobre o profissional participante. Esse é o grande objetivo. Então, você pode ter passado por algumas etapas antes, o entrevistador já leu o seu currículo e ele, a partir dali, quer entender algumas coisas sobre aquele currículo. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é se conhecer melhor. E ninguém melhor do que você para falar sobre você. E por isso que é importante, é fundamental o autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe sobre a gente, sobre a nossa história, sobre as nossas fortalezas, sobre quais são os nossos talentos, sobre quais são as oportunidades que a gente também tem para desenvolver, mais a gente tem domínio sobre a nossa história, mais a gente consegue falar melhor sobre a gente. Então, quanto mais a gente se conhecer, quanto mais a gente se observar, quanto mais a gente tiver clareza sobre o que a gente quer, aonde a gente quer chegar, que vaga é essa que a gente está buscando, por que eu quero aquela vaga, por que aquela vaga me interessou, como é que foi a minha trajetória para eu chegar até aqui. Quanto mais conhecimento, quanto mais clareza eu tiver sobre mim e sobre toda a minha história, mais fácil vai ficar o processo. Então, e agora, né? O que a gente faz? Como é que eu faço isso, Amanda? Beleza, eu entendi. Eu preciso conhecer sobre mim. Eu preciso conhecer sobre a minha história. Eu preciso me apropriar da minha carreira. Mas como é que eu faço isso no processo de entrevista? Primeira coisa, para facilitar, crie uma linha do tempo da sua vida profissional. Então, desde lá, quando você resolveu fazer essa profissão, até hoje. E aí, crie grandes marcos da sua vida profissional. E aí, eu sempre gosto de dar uma dica. Coloca uma noite no meio, faz a sua linha do tempo com os grandes marcos. No dia seguinte você volta de novo, revisa, porque sempre tem alguma coisa que a gente pode ter esquecido ao longo do caminho. Algum resultado importante, algum grupo que eu participei que é relevante, algum projeto que eu fiz parte, alguma coisa que eu pesquisei, algum curso que eu fiz. E às vezes a gente esquece, né? Porque a vida é tão corrida que às vezes a gente esquece. Então, cria a sua linha do tempo, põe uma noite, no dia seguinte olha de novo e se apropria dela. Eu vou dar um exemplo da minha linha do tempo. Então, aqui eu coloquei em forma de figura para poder contar para vocês, para ilustrar e ver se fica claro, se fica um pouco mais claro o que eu estou falando sobre linha do tempo.
Bom, se eu estivesse numa entrevista e a pessoa pedisse para contar sobre a minha história, eu ia começar dizendo que eu era de Niterói, né? Já deu para perceber. Então, eu ia começar dizendo que eu sou do Rio, sou de Niterói, fiz faculdade em Niterói, mas as minhas experiências profissionais nunca foram em Niterói. Eu sempre atuei fora da minha cidade, sempre fui para o Rio de Janeiro atuar. Fiz psicologia, porque de fato eu sempre fui voltada para a área de humanas, sempre gostei muito de gente e achei que psicologia era o meu lugar. Comecei a fazer psicologia, entendi que de fato era o que eu gostava e cursei psicologia na UF, na Universidade Federal Fluminense, o que para mim foi um grande salto, porque eu sempre estudei em escola particular. E quando eu fui para uma universidade pública, eu conheci um outro universo muito fascinante. Um universo em que eu troquei com muita gente de estados diferentes do meu, né? Porque vem gente de outros estados estudar das universidades federais. Então, eu consegui trocar muito questões culturais do Brasil inteiro. Em universidade pública, você tem oportunidade com monitoria, bolsa, uma série de coisas, pesquisa. E, para mim, foi muito importante. Depois fui para a Mil, trabalhei na Mil, na área de seleção. E aí começou a minha carreira na área de recursos humanos. Na Mil, eu aprendi a fazer seleção. Fiquei na Mil durante muito tempo, como recrutamento de seleção. E aí vou contar um pouquinho sobre a minha trajetória, quais os cargos que eu tive lá dentro, o que eu fiz, e vou contando de forma sucinta. E aí vou passando para a empresa seguinte e vou seguindo. Aí depois eu fui para a Ampla, virei BP, virei gerente de RH na KFC, e aí comecei a ter interface internacional. E aí você começa a falar sobre os projetos marcantes de cada uma das organizações que você passou. Então, por exemplo, na Mil e na Ampla, eu tinha interface internacional na Ampla, por exemplo, porque é uma empresa, era na época que eu estava lá, uma empresa chilena, então eu tinha muito contato com o Chile. Depois eu fui para a KFC, que é uma empresa americana. E aí eu tinha um chefe que era americano. Então eu tinha que ir lá para fora, eu cheguei a Costa Rica, ao Panamá, participei de convenções lá fora. Essas coisas são importantes porque isso faz parte da sua vida profissional. Eu me lembro que quando eu fui fazer o meu primeiro storytelling, eu não incluí isso. E aí, uma das perguntas que estava assim, você teve alguma experiência internacional? E eu falei, não. Eu pulei essa parte, falei, não tenho. E aí, depois de um tempo, eu falei, gente, como não tenho, né? Eu tinha um chefe que era americano, eu fui para o Panamá, eu fui para Costa Rica, eu apresentei o trabalho fora. Como é que eu não tive? Por isso que eu estou falando que às vezes a gente não se dá conta de quanta coisa a gente fez. E aí você vai contando a sua vida. Então, eu passei pela KFC, e depois eu fui para uma outra consultoria, virei sócia da Clave Consultoria, fiz uma transição de carreira. E aí a pessoa às vezes pergunta, e aí, quais são os seus hobbies? Então é importante até isso você ter clareza. Eu amo rock and roll, vou a tudo que é show, adoro arte, tudo que é exposição, amo psicologia infantil, psicologia de desenvolvimento, eu nunca deixei de estudar isso, e isso me ajuda muito no processo hoje de escolha de carreira com os adolescentes, enfim. Então, você poder contar a sua história com início, meio e fim, com esses grandes marcos, é fundamental. Então, por isso, a primeira dica é faça um storytelling. Faz uma linha do tempo e vai colocando os grandes resultados, os grandes projetos por onde você passou. E aqui tem um exemplo. Essa semana eu estava pensando muito sobre isso e vi uma publicação da Marta Gabriel no Instagram em que ela fala exatamente isso, né? O poder do storytelling. Então tem o Anakin Skywalker, que é o Darth Vader, e aí uma coisa é ele dizer que ele é o assistente do imperador. A outra coisa é ele contar que ele é o CEO, o Estrela da Morte, o chefe do gabinete do chanceler supremo, e contar a história dele. Olha como é muito mais interessante quando a gente vai e consegue contar e se apropriar da nossa própria história. Então tá lá, ó, único mestre Jedi que se transforma em senhor, parará, parará. Então, assim, quando você consegue dizer seus grandes feitos, seus grandes resultados, a gente consegue vender de uma forma muito mais positiva a nossa história. Gente, quem não segue o Instagram da... Eu nem conheço a Marta Gabriel, tá? Mas quem não conhece, ela tem várias dicas interessantes sobre tecnologia, entrevista, metaverso, coisas legais para a gente ficar atualizado. Então, vai uma dica aí. Bom, então é importante você saber falar sobre sua trajetória pessoal e profissional. É fundamental que você tenha clareza sobre as suas fortalezas e oportunidades de desenvolvimento. Ah, Amanda, mas será que não é muita prepotência da minha parte dizer que eu sou uma pessoa que tem facilidade de me comunicar ou dizer que eu sou uma pessoa que tem uma excelente capacidade analítica? Não.
Você tem que se apropriar dos seus talentos, do que você domina. O que não dá é para mentir, né? A gente tem que estar sempre falando a verdade. Então, se de fato essas são as suas fortalezas, fale sobre elas. Então, se você é uma pessoa que tem capacidade analítica, que tem facilidade para lidar com número, ou uma pessoa que tem facilidade para falar em público, uma pessoa que tem facilidade para engajar, para influenciar pessoas, fale sobre isso. Fale sobre as suas fortalezas, mas também tenha clareza sobre as suas oportunidades de desenvolvimento. Uma coisa que não vale é falar duas coisas. Uma é, eu sou perfeccionista ou eu sou muito ansioso, porque acho que 90% das pessoas falam em entrevista. Na maioria das vezes, todos nós somos ansiosos e um pouco perfeccionistas. Então, assim, tenha clareza de quais são as suas oportunidades mesmo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho facilidade para falar em público, mas percebo que eu acabo gastando um tempo a mais quando eu preciso fazer trabalhos muito analíticos. Claro que muito provavelmente você não vai estar buscando uma vaga para fazer trabalhos muito analíticos, né? Se não é o seu perfil. Então é importante você ter clareza do que você tem de oportunidade e o que você está fazendo para desenvolvê-la também. Porque também tem que dizer, beleza, você não tem muita facilidade ou não tem muita habilidade com tal ponto, mas o que você está fazendo para desenvolver isso? Em que isso prejudica o seu desempenho? Então é importante ter clareza sobre isso. Outra coisa é ter clareza do porquê sobre o seu interesse da vaga. Muitas vezes eu perguntava para o candidato, e aí, mas por que você está interessado na vaga? E às vezes não vinha muito a resposta. Então, entender o porquê. É pela empresa, é pelo desafio, é pela remuneração e pelo desafio, é pela oportunidade de fazer parte daquela empresa, é porque você leu a vaga e você sentiu que tem a ver com você, que faz sentido, e colocar quais são os pontos que você tem certeza que é do seu domínio. Existem N motivos pelo seu interesse, mas é importante que você tenha clareza dele. E a outra coisa é tenha clareza sobre o seu currículo. Conheça a sua história. Não dá para a gente fazer um currículo e não saber falar sobre ele. Às vezes a gente entrega o currículo lá e aí o entrevistador está com o currículo na mão e você não. E aí ele te pergunta, mas quanto tempo você ficou em tal empresa? Aí você, eu não me lembro. Não, é importante ter clareza. Olha, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos ou 2 anos e quase 3. Então é importante ter essa clareza de linha do tempo, né? Para que o entrevistador conheça a sua história do início até o dia de hoje. Bom, quanto mais eu me conheço, melhor eu tomo decisões. O processo seletivo, ele é um processo, como eu falei, é um processo de mão dupla. Então, o entrevistador te entrevista, mas você também entende sobre aquela organização. E quando você está de frente para o entrevistador, você está, de fato, de frente para a empresa, porque a empresa é feita de pessoas. Então, é importante também você conhecer essa empresa, perguntar sobre ela, até para que você possa decidir se, de fato, é aquele lugar que você quer estar. Você pode até entender, não é exatamente o que eu gostaria agora, mas eu quero experimentar. É uma decisão, mas você tem que ter clareza dessa decisão. E a gente só tem clareza das decisões quando a gente se conhece e quando a gente sabe para aonde a gente quer chegar. Então é fundamental isso. Vamos a algumas dicas que são importantes para a entrevista e para ficar bem prático. Primeira coisa é se preparar previamente para a entrevista. E aí eu falo de tudo. Eu falo de conhecer a vaga, ler sobre a vaga, lê, sublinha, entende o que daquilo que está pedindo você tem domínio, o que você não tem muito domínio, o que você poderia, ainda pode se desenvolver, o que você está fazendo para isso, que empresa é essa. Então, se prepara previamente para isso. Se organiza para essa entrevista. Outra coisa, hoje a gente está na era do online, né? A gente não está mais na época da transformação digital, né? A gente está na época da aceleração digital. Então, hoje, a minha mãe, que nunca fez nada na internet, hoje faz conta, pagamento no aplicativo do banco. Então, assim, hoje as coisas mudaram completamente. Então, a maioria das entrevistas, muitas entrevistas ainda acontecem online, porque tem muita gente trabalhando home office, em esquema híbrido. Muitas pessoas são contratadas para trabalhar home office, para trabalhar em esquema híbrido. Então, é importante você se preparar para a entrevista online. Primeira coisa, testar o equipamento.
Acontece muito da gente marcar a entrevista e o entrevistador tá com o celular e aí fala, Amanda, pera só um minutinho, que o telefone tá caindo, não é bem aqui, peraí. Aí você vê carro atrás, ônibus passando, a pessoa interrompe ele, tem uma luz por trás dele que a gente não consegue enxergá-lo direito. Então, assim, se prepara para a entrevista. Vai para um lugar onde você não vai ser interrompido, que você tenha liberdade de falar sobre você, que o entrevistador consiga te ver e te ouvir bem. Então, ter um lugar silencioso parece balela, mas não é, porque faz diferença na hora de você se concentrar na entrevista. Porque às vezes você está no meio do lugar, aparece alguém, você se desconcentra, alguém fala. É lógico que pode acontecer do seu cachorro latir, pode acontecer do telefone tocar, acontece, né? Isso faz parte do home office. Mas isso é uma coisa que está dentro do previsto. O que não dá é para, peraí, Amanda, deixa eu achar um lugar aqui melhor para botar o telefone. Peraí, deixa. Não, se prepara antes, organiza, coloca o seu telefone apoiado no lugar para que você consiga fazer da melhor forma possível. Se você vai fazer uma entrevista online, que vai ser por uma plataforma que você não tem instalada no seu celular ou no seu, enfim, no seu computador, faça isso antes. Entenda as instruções. Tem muitas empresas que mandam no convite da entrevista as instruções. Então, baixa o aplicativo tal, ou você tem que ter instalado tal coisa. Isso pode acontecer. Então, é importante você estar preparado para isso. Isso é em relação ao equipamento. Outra coisa é que, se for presencial, você precisa ver com antecedência como é que você chega lá. A gente sabe que o mundo está caótico e a gente, às vezes, pega trânsito, pega engarrafamento. Então, sai com antecedência. Se planeja para chegar 15 minutos antes, sabe? Para você conseguir chegar, sentar na sala de espera, com tranquilidade, respirar, sabe? Fazer um exercício de respiração para conseguir ir com mais tranquilidade para a entrevista. Então, se organiza para poder chegar com maior antecedência se a entrevista for presencial. Uma outra dica é pesquise quem é o entrevistador. Em época de rede social, fica muito mais fácil. Quando eu comecei a fazer entrevista na minha carreira, era tudo por papel, né? A gente recebia currículo por papel, a gente separava os currículos por papel. Agora, a gente tem a possibilidade de conhecer sobre esse entrevistador antes. Então, olha quem é esse entrevistador, procura ele no LinkedIn, vê se tem alguma coisa dele no YouTube, vê se tem alguma coisa dele na web. Às vezes tem um vídeo dele fazendo uma palestra, e aí você começa a se familiarizar com aquela pessoa. Por exemplo, você vai fazer uma entrevista e lá no LinkedIn da pessoa, a pessoa escreve só sobre resultado, foca em resultado. Você já tem uma ideia de como é o mindset dessa pessoa, né? Do que essa pessoa valoriza, quanto tempo ela está na organização, que cargo ela ocupa na organização, até para você entender se essa pessoa vai ser sua gestora, se essa pessoa é do RH, quanto tempo ela está lá, o que essa pessoa publica, né? Então é legal você, às vezes vocês têm amigos em comum, pode ser uma coisa para você falar na entrevista, e conheço, olhei o seu LinkedIn, vi que você trabalhou com fulano de tal, pode ser um quebra-gelo. Então, quando você consegue entender quem é esse entrevistador, olhar, isso pode te ajudar. Até porque muitos entrevistadores também vão olhar o seu LinkedIn antes, vão entender quem você é, o que você publica, né? Então, faz todo sentido você fazer o mesmo caminho. Uma outra coisa é pesquise previamente sobre a empresa. Isso parece uma dica banal, mas muita gente não faz. E aí, pesquisar sobre a empresa é pesquisar sobre o mercado que ela atua, os produtos, os serviços, os valores dessa organização, até para você entender se esses valores são compatíveis com os seus. Se você é uma pessoa, eu não quero trabalhar em foco em resultado, eu sou uma pessoa para trabalhar mais a longo prazo, eu não sou uma pessoa para trabalhar muito para entregas de curtíssimo prazo. Então você tem que começar a entender qual é o foco dessa empresa que você está trabalhando, quais são os modelos de gestão, missão, visão dessa empresa para você entender onde essa empresa quer chegar. É uma empresa que trabalha com sustentabilidade? Isso é um valor para mim? Eu quero trabalhar numa empresa que prejudique que prejudique a natureza ou que favoreça. Eu quero trabalhar numa empresa, isso é um valor para mim. Eu quero trabalhar numa empresa que valorize a gestão feminina. Eu quero trabalhar numa empresa que trabalhe de fato com diversidade. São valores.
Esse valor para mim é importante? Você precisa entender se essa empresa está engajada nesse momento, se para a empresa isso é um valor. Você precisa entender dados sobre o negócio, sobre a imagem dessa organização. Ah, entendi, Amanda. E aonde eu procuro isso? Internet. Porque hoje a gente tem acesso a muita coisa. Então, o primeiro lugar é você entrar no site dessa empresa. Entra no LinkedIn dessa empresa. Começa a entender as pessoas que trabalham lá. Podem ter pessoas que você conhece. Se tiver pessoas que você, por exemplo, eu conheço fulano que trabalha lá e tem um contato. Liga para ele, pergunta. Se você tiver intimidade, como é que é essa empresa? Quais são os valores? Como é que é a gestão dessa empresa? Até para você poder entender se faz sentido para você e, fazendo sentido, se preparar e criar repertório para a sua entrevista. Porque o entrevistador espera que você conheça a empresa que ele está trabalhando, certo? Então, é legal entender sobre isso. Então, site, LinkedIn da empresa, LinkedIn das pessoas que trabalham na empresa. Às vezes tem algumas notas, reportagens sobre as empresas, sobre essa empresa. Então, faz sentido você olhar, pesquisar, entender o negócio. Porque tem uma pergunta que muitos entrevistadores fazem, que é, por exemplo, o que você acha que você pode agregar para o negócio? Se você não sabe qual é o negócio, você não sabe como você pode agregar. Se você não sabe para onde essa empresa quer ir, você não sabe como você pode agregar. Então, por exemplo, eu quero ser uma consultoria, eu quero ser a consultoria voltada para a imersão de jovens no mercado de trabalho, a maior consultoria de imersão de jovens no mercado de trabalho nos próximos 2 anos. Opa, você já está entendendo onde ela quer chegar. Como é que você pode contribuir para isso? Que tipo de conhecimento e experiência você tem que vai fazer diferença e que vai fazer com que ela te escolha para essa posição? Uma outra coisa importante é esteja atualizado sobre o mercado. Então, assim, ler jornal, assistir jornal, internet. E aí eu tô falando de tudo, tá? É internet, é jornal de TV, é jornal físico, o que for. Mas esteja atualizado. Porque às vezes acontece. E aí, o que você está achando da guerra da Ucrânia? Aí a pessoa não sabe nem por que a Ucrânia está em guerra. Ou, e aí, mas o que você está achando da eleição da França? Que o presidente foi reeleito? Ou, e aí, o que você está achando aí de tal coisa que está acontecendo no país, sobre o aumento da gasolina, ou sobre tal... Você tem que entender o porquê que as coisas estão acontecendo. Então, conhecimento geral, entender sobre o mundo é fundamental. Uma outra coisa é esteja atento sobre a divulgação da vaga. Porque na divulgação da vaga tem exatamente o que eles querem, na maioria das vezes. Então, lá pode ter dicas do que se espera. Então, por exemplo, eu espero, é imprescindível que esse candidato tenha fluência em inglês. Então, não adianta, se você tem um inglês muito básico, muito provavelmente você não será escolhido. Porque muito provavelmente você vai usar o inglês o tempo todo. Então, você precisa ter fluência em inglês. Eu quero um profissional, vai trabalhar viajando, fazendo viagens semanais. Você precisa entender, bom, eu consigo me dedicar a isso? Ou mesmo vai falar de algumas coisas técnicas, conhecimento de SAP, conhecimento de sei lá o quê, etc. E aí você precisa entender, até para você explicar, poder falar sobre esse conhecimento que você tem adquirido, ok? Gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Tá indo bem? Tá claro? Eu tô falando rápido, como é que tá? Alguém? Tá ótimo. Vocês pergunta, pessoal? Alguém? Eu não sei quem tá, né? Porque eu não consigo ver. Então, alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa para compartilhar? O Bruno, o Wendel, Cis, Bruno, Wendel. Eduardo, vocês têm alguma dúvida? Quando fica em silêncio, eu não sei se é bom ou ruim. Não sei se Não, tá muito. tá ótimo. Tá tudo claro para mim. Quem falou? Endel, Oi, Endel. Você é da onde, Endel? sou de Goiânia. Que maravilhoso, gente. Adoro Goiânia. Amanda, eu tenho uma dúvida sobre como adaptar essas dicas, principalmente a linha do tempo, né, que você trouxe, para um estudante que tem menos experiência, assim, se você teria alguma dica de como responder essas viradas de chave para os estudantes que têm um pouco menos de experiência, que não passaram por tantas empresas, ou talvez por nenhuma empresa ainda. Então,
todo mundo tem uma história para contar e tem o porquê das suas tomadas de decisão. Então, o ideal é você contar mesmo da sua escolha, da sua profissão, por que você escolheu, quais foram os projetos nos quais você ficou envolvido ao longo da faculdade. Então, você fez, eu participei de monitoria, eu fiz um trabalho voluntário, eu fiz um estágio, ou eu participei de um projeto XYZ com a matéria tal, eu me dediquei na pesquisa de tal coisa. Uma outra coisa interessante, o meu projeto de final de curso foi muito voltado para tal coisa, eu abordei tal assunto. Então, quando você está indo buscar uma vaga de estágio, você tem que contar, de fato, qual é a sua área de interesse, o que você fez até ali, qual o seu conhecimento sobre aquele tema. Então, é importante você contar por que das suas escolhas. Por que você resolveu fazer engenharia mecânica? Por que você resolveu e decidiu fazer engenharia ambiental? O que você fez? O que você pesquisou? Aonde você trabalhou? Olha, eu trabalhei, eu fiz estágio em tal lugar fazendo isso. Eu não fiz estágio ainda, mas durante a faculdade eu me envolvi em alguns projetos, eu fiz a pesquisa sobre tal coisa, e aí é colocar na linha do tempo mesmo. Eu comecei a faculdade, mais ou menos em 2020, eu estava envolvido com um projeto tal, que durou aproximadamente um semestre. No semestre seguinte, eu comecei a fazer o estágio supervisionado, e aí fiz um estágio supervisionado em tal lugar. E, enfim, e aí vai contando na linha do tempo mesmo. E por que eu falo sempre essa dica de coloca uma noite no meio? Porque às vezes a gente não dá muito valor para coisas que a gente fez. Porque às vezes tem um projeto legal que a gente fez, um grupo de estudo que a gente participou e que vai fazer diferença, às vezes, para aquela vaga que você vai estar concorrendo, para aquele estágio. Então, por exemplo, estou buscando um estagiário de engenheiro de produção para trabalhar com indicadores da minha empresa. Ele nunca teve experiência. Mas me fala um pouco por que você fez engenharia de produção. Eu sempre fui voltado para matemática, eu sempre tive um perfil mais analítico. Legal. E você já trabalhou? Não, nunca trabalhei. E o que você fez na faculdade? Eu participei da empresa júnior na faculdade, e lá eu era responsável eu era o diretor da empresa júnior, e eu era responsável pela área de produtividade. Então, a gente media os indicadores. Então, tem coisas que a gente faz ao longo da faculdade e conhecimentos que a gente adquire que podem fazer diferença para aquela vaga. E aí, por isso que é legal colocar na linha do tempo. Quando que você trabalhou na empresa júnior? Então, eu ingressei na empresa júnior, foi de 2020, sei lá, março de 2020, e fiquei até janeiro de 2021. Então, o entrevistador começa a entender na linha do tempo em que período você esteve lá, quanto tempo você esteve lá, e qual foi seu maior desafio na empresa júnior. O meu maior desafio era conseguir entender como criar os indicadores. E como você fez isso? Fiz muita busca na internet, eu fiz um curso online que falava sobre isso. E aí você vai contando do seu conhecimento. Não necessariamente você precisa ter uma vasta experiência, mas você pode ir contando na linha do tempo a sua experiência. Ficou claro, Clícia? Ficou sim, perfeito. Muito obrigada. Tem uma pergunta aqui no chat. Eduardo, boa noite, Clícia Amanda, excelentes dicas. Mas será que na outra ponta, neste caso, ou a entrevistadora ou a entrevistadora, estará preparado para analisar ou avaliar o candidato, nesse caso de menos experiência? Acredito. Então, boa pergunta. Não sei responder, né? Porque aí vai depender muito do entrevistador, né? Então, assim, o que eu posso te garantir é que existe muita gente boa no mercado, mas também não existe, né? Como toda profissão. Então, assim, eu acho que a gente tem que contar muito com a gente e estar muito preparado e muito protagonista da nossa história, sabe? Você poder falar sobre você. Sobre o outro, a gente não vai conseguir dar conta, né? Se ele vai conseguir entrevistar, se ele vai fazer uma boa pergunta ou não. Mas, por exemplo, você acha que é fundamental falar que você participou da empresa Júnior e sequer isso foi citado. Fale. Você tem alguma coisa para dizer? Ou, se ela fizer alguma pergunta sobre isso, você fale. Se ela não fizer, você fala, eu gostaria de falar uma coisa que eu não falei e eu acho que pode ser relevante. Eu participei durante um ano da empresa Júnior tal, ou fiz a pesquisa tal, e que eu acho que pode contribuir para essa vaga. Porque eu vi lá que vocês estão fazendo muitos trabalhos sobre indicadores. E eu estudei ou trabalhei na empresa Júnior muito com isso.
Então, você também pode ir cobrindo isso, porque você está muito dono da sua história. Então, você sabe o que é importante você falar. Te respondi? Quem foi que perguntou? Eu não sei. Foi o Eduardo. Tem alguém Eduardo? falando aqui, não dá para eu ver quem é. Respondeu sim, colocou ok. Show. Então, vamos lá, seguindo. Uma outra coisa é use roupa de acordo com o momento da empresa, né? Então, assim, você vai para uma empresa muito formal, não dá para ir de chinelo, né? Talvez tenha que ir com um sapato. Então, tá atento a essas questões. Inclusive, se isso tem a ver com você, né? Porque pode não ter a ver com você. Outra, e mesmo que seja entrevista online, tá? Mesmo que você esteja de short e chinelo, a parte de cima tem que estar organizada, né? Para fazer a entrevista. E esteja atento à postura e hábitos adquiridos. Por exemplo, tem gente que fica assim, ó, né? Jogando o cabelo de um lado para o outro. Tem gente que fala um monte de e aí, não sei o quê. Ou tem gente que fala, sei lá, fica o tempo todo mexendo na mão na frente do rosto. Então, toma cuidado com alguns gestos ou alguns hábitos muito fortes para que isso também não acabe atrapalhando você ao longo da entrevista. Outra coisa, ouça com atenção e evite interromper o entrevistador. Por quê? Para você entender o que ele está te perguntando. Porque quando a gente ouve, a gente consegue entender de fato aonde ele quer chegar. Então, preste atenção no que ele está falando, porque ele com certeza vai estar dando algumas dicas. Mantenha o contato visual, olhe muito para o seu entrevistador. Não fica olhando para baixo, para o lado. Não, olha para ele, mantenha um contato, conversa olhando para ele, responda de forma objetiva, cita exemplo. Por exemplo, essa história da empresa júnior é um exemplo, da pesquisa é um exemplo, do grupo de estudo que você participou é um exemplo. Então, não fala só o que você acha, cita exemplos da sua atuação. E prepare-se para falar de forma positiva. Não faz papel de vítima, aquela coisa de eu fiz de tudo na empresa passada, mas eles não foram legais comigo. Eles podem até não ter sido, mas fale de você, do que você pode agregar, né? Isso vai fazer muito mais diferença para a vaga do que uma reclamação da empresa anterior. E faça perguntas sobre desafios, cultura, empresa. A seleção é uma via de mão dupla. Uma outra coisa que a gente tem que ter preparado é para falar sobre remuneração, porque isso é perguntado para a gente. Então, antes de ir para a entrevista, pense em quanto a remuneração é importante, o que você precisa, o que é essencial para você. Por exemplo, abaixo desse valor não faz sentido para mim. E aí, esse valor pode incluir benefício, plano de saúde, bônus, o que quer que for. O que quer que seja, quer que for horrível, o que quer que seja. Então, assim, leve em consideração todos esses aspectos. Defina assim, um valor mínimo que seja necessário para atender as suas expectativas e evitar problema daqui a 3 meses você falar, caramba, eu estou trabalhando muito e não estou conseguindo pagar minhas contas. Então, é importante você ter clareza de quanto é esse valor mínimo para você, tá? A gente sempre aprendeu que o que era sucesso era o cargo que a gente tinha e o salário. Hoje a gente entende que é importante o cargo, o salário, o tempo livre, a nossa saúde mental e física, gostar daquilo que a gente faz. Então, pesquisa sobre essa empresa também, porque isso também vai te ajudar a entender sobre isso. Amanda, sobre a remuneração, a gente teve uma pergunta na caixinha do Instagram. Opa! Qual seria o momento para falar sobre, para começar a negociação salarial? Qual seria o melhor momento para trazer esse tema Tá. na seleção? Geralmente, o entrevistador pergunta: você tem alguma pretensão salarial? Porque ele também precisa saber se o que você se o que você pretende receber de remuneração está alinhado com o que ele tem para te dar de remuneração. Então, geralmente, o entrevistador pergunta. Se por acaso o entrevistador, que é raro, não te fizer essa pergunta ou não for neste momento, você pode até perguntar: em que momento a gente vai começar a conversar sobre remuneração, salário? Você pode me dar uma ideia da faixa salarial, uma média salarial do que vocês estão buscando? Porque às vezes o entrevistador não pode falar ainda, às vezes não é o momento, vai falar mais para frente. Ou às vezes ele vai te dar, olha, tá entre 2 e 4. Tá entre, sei lá, às vezes ele pode fazer isso. Então,
Geralmente ele pergunta. Se não perguntar, você pode perguntar em que momento a gente pode falar sobre remuneração, ou se você pode já me dar uma ideia de quanto é a remuneração. Enfim, eu acho que perguntar, e, enfim, com gentileza e curiosidade, não vejo problema não. Tá? Respondido? Perfeito. Acredito que sim. O Igor fez essa pergunta, ele está na ligação agora, eu acho. Mas eu tenho uma pergunta minha agora. Tá. Amanda, quando você acha que os recrutadores estão abertos à negociação salarial quando a oferta chega? Depende muito da empresa. Como é que acontece isso? As pessoas Depende muito. você aceita ou como funciona? Depende muito, tá? Tem empresas que têm uma faixa mais abrangente, por exemplo, de 2 a 4. Então, ele está propenso a pagar dentro deste valor, deste intervalo. Tem empresa que não, que está com um budget, né? Que está com o pacote ali de remuneração mais fechado. E aí não tem muito para negociar. Às vezes, o que acontece é que a remuneração, o salário, não é o que você está esperando, mas aquilo pode estar sendo compensado nos benefícios. Então, por exemplo, ele pode te oferecer um salário que não é o que você pensou, mas ele pode ter um bom plano de saúde, ele pode ter um bônus interessante, ele pode ter uma comissão interessante, ele pode ter uma previdência privada, ele pode ter um cartão alimentação, que aí a questão de que você fez lá nas suas contas, das suas compras de mês, vão estar incluídas nesse valor desse cartão. Então, você tem que entender o pacote. E aí vale, quando a pessoa perguntar qual é a sua pretensão, vale até você devolver. Você tem como me dar uma ideia? Eu estou aberta, você pode, se você não tiver uma... eu estou aberta a negociar, beleza, vale dizer isso. Eu estou aberta a negociar, eu queria entender qual é o pacote, porque aí ele vai te dizer o salário e os benefícios que estão atrelados a esse salário. Porque pode ter auxílio alimentação, auxílio refeição, auxílio creche, bônus, comissão, previdência privada, enfim, 14º salário, 6 meses de licença maternidade. Pode ter uma série de coisas que varia de empresa para empresa. Então, é legal entender o pacote. E aí, se vocês estiverem aberto à negociação, você pode até dizer, olha, eu pensei no salário de tanto, mas eu estou interessada, eu também estou aberta a negociar pelo pacote. Se o pacote for atraente, para mim faz sentido. Se de fato para você você estiver aberto à negociação. E aí vale dizer isso. Ok? Respondido? Ok, perfeito. Porque para as empresas, elas negociam também o pacote. Às vezes elas falam, olha, eu não tenho para te pagar esse salário, mas eu tenho um pacote atraente, que inclui isso, isso, isso. Aí você tem que entender. Por exemplo, se ela falar assim, eu vou te dar uma comissão de 10%. Qual é a média do que as pessoas recebem de comissão? Você pode perguntar. Ela pode não te responder, mas você pode perguntar. Qual é a média do bônus? Você tem bônus de até 10 salários. Criei um bônus ótimo aqui. De até 10 salários. Beleza. E qual é a média dos últimos 3 anos? Até para você saber se a empresa está em crescimento ou não. Porque ela pode dizer, no ano passado e no ano retrasado, a gente não teve bônus. Aí você vai falar, opa, peraí. Acende uma luzinha vermelha, né? Então, você começa a entender se esse pacote faz sentido para você ou não. Então, por isso que eu coloquei aqui também essa questão do salário emocional, né? Que tem a questão financeira, mas tem também o crescimento. A empresa está crescendo ou não está? É uma empresa com desafio ou não é? Né? Então, se é uma empresa, a empresa não tem bônus, e, nos últimos anos aí na pandemia, a gente não está vendendo, mas a gente tem uma perspectiva de venda de X. Perspectiva é aposta. Aí cabe a você saber se você está podendo e querendo apostar ou não. Então, por isso que é uma via de mão dupla, porque você também tem que entender se faz sentido para você. Ok? Ok. Mais alguma dúvida, perguntas sobre remuneração? Porque esse tema é bom, né? Remuneração. Cris. Pode falar, Eduardo. Pode falar. Ok, Eduardo. Olá, Cris. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bem? Aqui está perguntando o Eduardo aí. Oi, Eduardo. Tudo bom, Cris? Como a Amanda falou, boa noite aí. Era para estar cheio de gente nessa Masterclass, né? Um assunto tão importante. Mas quanto a parte da remuneração, existe
na forma de eu ver o cenário geral, né? Quando você pensa numa grande empresa, é uma estrutura, a pequena é outra. Eu vejo muito, principalmente candidatos, candidatas, quando estão atrás de uma oportunidade, não só no lado de empreender, mas visando a empregabilidade, trabalhar para alguém, essa parte engessada, que eu quero ganhar isso, quero ganhar aquilo, mas nunca, às vezes, o candidato pensa, isso que eu vejo hoje, né? Aham. Qual é a contrapartida que eu vou dar para a empresa, para a contratante? Ela quer tudo, mas qual o resultado que ela vai entregar? E como entender um jovem, né, que é o foco muito da CAIS, a Cris aí, tem 20, 18, 20 anos, que vai pela emoção, né? Porque é isso, eu já passei por essa fase, para poder concluir, terminar, concluir essa minha dúvida aqui. Muda muito, né? Região por região do país, empresa por empresa. Uma empresa com 10 funcionários, uma realidade, com 10 mil funcionários, é outra realidade. Uma visão internacional é uma coisa, né? Do Brasil, a empresa totalmente nacional é outra. Então, assim, não existe muita cobrança por parte do candidato de ter uma remuneração, mas às vezes a outra ponta, esse candidato não se prepara para isso, não se qualifica para isso, e tem aquele outro time que se prepara, tem qualificação, não consegue a oportunidade, e ela vai abraçando oportunidades daquela remuneração que ela não merece, no preparo dela. Aham. Então, como entender todo esse cenário aí, que tem várias vertentes, perfis de candidatos, que estão muito focados, de repente, na remuneração, mas qual é a minha entrega para a empresa? O que ela pode esperar de mim? Como é que a gente equilibra tudo isso, né? Aquele candidato que está focado só na remuneração, mas como é difícil pagar o funcionário ou a funcionária, né? Eu sempre converso com muitos jovens e eles estão mais preocupados os benefícios e o quanto vai ganhar, lógico que é importante. Mas é isso, qual que é o meu comprometimento com a empresa? Então, por isso que eu perguntei no negócio da entrevista, é que, infelizmente, pela minha experiência que eu tive até hoje, algumas entrevistas, a maioria não está preparada para isso. Aham. Ela está na parte comportamental e não consegue juntar as duas coisas, comportamental, técnica, mas como a Amanda falou, tem ótimos profissionais nessa área. Né? Mas é isso que eu gostaria de comentar, tanto a parte de entrevista que ela falou anteriormente, como a remuneração. A pergunta é uma só, do candidato ao candidato. Qual é a minha entrega? O que eu posso entregar para a empresa? Que eu vou comprometer com isso? É mais ou menos nisso? Nesse raciocínio? Eu Isso é agradeço. importante, né? Você ter clareza do que você pode entregar, né? Então, quando você tem clareza sobre o que você tem de conhecimento, de fortaleza, você consegue, e você entende qual é a empresa, o que a empresa espera, você pode ter uma noção do que você vai entregar. Agora, de fato, existem muitas empresas, eu não vou nem falar de empresas, existem muitas pessoas que não estão preparadas para fazer, mas existem excelentes entrevistadores. O ideal, que eu sempre recomendo e recomendei quando eu atuava na área de RH, era que o processo seletivo seja acompanhado pelo RH, mas também pelo gestor, para que a gente possa abranger não só a parte técnica, como a parte comportamental, né? E a gente consiga olhar esse candidato como um todo, né? Porque hoje tem uma oferta muito grande, muita gente procurando trabalho, e a gente acaba tendo um número muito grande de candidatos para entrevistar. Então, a gente precisa ir mais a fundo nas entrevistas. E aí, quando você tem a área de RH em parceria com a área gestora, né, com o gestor da área, que é a pessoa demandante da vaga, te ajuda a ter um olhar mais completo sobre aquele candidato. Não sei se é sobre isso que você queria falar, Eduardo, mas fez sentido para você? Sim, lógico, muito interessante, mas ao mesmo tempo, no caso no meu caso, passei por algumas entrevistas e fui reprovado na fase final, eu nunca tenho um retorno, às vezes, do que eu tenho que melhorar. Então, eu me Pois é. esforço, estudo, leio artigos sobre recursos humanos, a parte do processo, como é que a empresa pode ser feita, como melhorar a minha inteligência emocional. Então, a maioria das entrevistas que eu tenho que enfrentar, às vezes, a maioria, eu não tenho retorno. E nunca Sim. sei como melhorar. Por mais que eu tente entender o outro lado do RH, o que eu tenho que melhorar? Porque hoje estou como empreendedor, mas também estou buscando a empregabilidade. Entendeu? Aham. Quando eu entro no cenário da empregabilidade, essa é a dúvida, nunca tem um retorno. Porque a maioria Aham. é robô que filtra você. É robô, faz tudo, você nunca tem esse lado humano assim, Eduardo,
você não passou porque faltou esse ponto, você não atingiu isso no teu perfil, podia melhorar nisso. Essa clareza maior acho que está faltando, entendeu? Na minha opinião. Obrigado. Isso é um gap que muitas pessoas reclamam, né? Que não tem o retorno. Você pode pedir esse retorno. Você pode perguntar, né? Se eles vão responder, eu não sei. Mas você tem o direito de perguntar. Então, por exemplo, quando eu trabalhava em consultoria, a gente fazia seleção para para algumas empresas, alguns candidatos ligavam, sim. Eu queria entender e a gente sempre dava o retorno de como era, o que ele poderia ter feito. Porque, às vezes, a questão não está no candidato, está do candidato em alinhamento com a empresa. Às vezes ele não tem fit mesmo com aquela empresa. Às vezes tem alguém que tem um conhecimento que faz mais diferença para aquele momento para a empresa. Existem N fatores, né? Então, você pode ligar para pedir feedback. Não, eu acho isso, inclusive, uma coisa bem legítima. Ok? Perfeito. Ótimo, obrigado, excelente. Vamos lá. Para a gente poder fechar, eu coloquei alguns tipos aqui de entrevista, de perguntas que podem acontecer, que podem aparecer. Muitos entrevistadores fazem perguntas situacionais. Então, as pessoas vão perguntar sobre situações que você viveu, porque eles querem entender como você tende a agir. E como é que responde isso? Você responde de acordo com essa metodologia, você tem que responder o que você fez, por que você fez, como e que impacto você teve. Então, vamos lá. Por exemplo, me conta uma situação na qual você teve sucesso trabalhando em equipe. Então, você vai dizer o quê? Eu trabalhei em grupo lá na empresa Júnior. Vou dar um exemplo da empresa Júnior, aproveitando que eu estava falando sobre isso. Eu trabalhei lá na empresa Júnior, eu era o diretor da empresa Júnior, e eu tinha que trabalhar em grupo, a gente teve que trabalhar em grupo para poder fazer um trabalho sobre indicadores de sucesso da empresa. Como é que a gente fez? A gente resolveu dividir alguns papéis. Como é que a gente dividiu esses papéis? A gente dividiu muito em função das habilidades de cada um. Então, eu sou uma pessoa que sei usar o Excel. Eu sou uma pessoa que falo melhor em público. Eu sou uma pessoa que sei vender melhor. Então, a gente foi dividindo assim e a gente acabou tendo um resultado bem positivo. A gente conseguiu montar X indicadores, conseguiu medir para o cliente, parará, parará. Ou, por exemplo, eu fiz um trabalho na faculdade de pesquisa de campo, e aí a gente dividiu entre os entrevistadores, quem ia compilar os resultados. Eu fiquei, por exemplo, na parte de quem ia compilar os resultados, junto com mais 3 pessoas. E a gente discutia os números, e foi interessante, porque eu consegui aprender muito com o outro, ou isso e aquilo, e você vai contando o que você fez naquilo e qual resultado você alcançou. Só que o entrevistador pode perguntar também sobre o seu insucesso. Então, ele pode te perguntar, me conte uma situação na qual você não teve sucesso trabalhando em equipe. Porque ele quer entender, porque na entrevista, obviamente, a gente vem falando muito sobre os nossos sucessos, óbvio, mas ele quer também entender como é que você lida com o insucesso. Então, ele também pode perguntar isso. E você tem que estar preparado para responder. Então, por exemplo, lá na empresa Júnior, aquela história toda, eu me dividia e tal, e eu fiquei com a parte de compilar os números, e foi difícil, porque eu não tinha muito conhecimento de Excel, e aí quando eu tive que aprender, virar à noite fazendo aquilo, foi muito complicado para mim, e eu acabei não tendo a ajuda das pessoas do time, e depois eu achei melhor chamar as pessoas para conversar e tentar resolver, e acabou que a gente não conseguiu entregar no prazo, e aí para o próximo a gente teve uma lição aprendida e resolveu fazer de uma outra forma, e aí você conta o que você fez, que impacto essa ação teve, e como é que você fez para reverter. Porque também é importante o entrevistador saber que lição você tirou daquilo. O que você aprendeu com aquela situação de insucesso? Então, é legal você trazer essa informação. Ok? Ficou claro isso também? Porque eu acho que esse é um ponto importante que pode aparecer nas entrevistas. E mesmo que você não tenha tido experiência, você tem experiência na faculdade, ou num estágio, ou numa pesquisa, ou num trabalho de grupo na faculdade, ou enfim, ou na sua vida, de modo geral. Você também pode trazer um exemplo da sua vida, etc. Ficou claro? Clícia, tem alguma pergunta aí no Ótimo. chat, alguma coisa? Acho que ficou ótimo, sim. Tá, não temos perguntas. Vamos lá. Bom, existem vários tipos de entrevista, tá? Existe entrevista estruturada,
e que o entrevistador vai te fazer várias perguntas, ele vai estar lá com o seu currículo e vai te fazer várias perguntas. Existem entrevistas não estruturadas, que é um grande bate-papo, que a pessoa pode falar, mas e aí, me conta aí o que você fez no final de semana? Ah, é? E o que você gosta de ler? Pô, mas agora me fala dessa situação aqui. Então, você também tem que estar preparado para falar de assuntos aleatórios e ir encaixando tudo na sua conversa. Se você tiver com a sua história muito apropriado dela, com a sua história muito clara, você consegue ir contando. Então, existem entrevistas mais estruturadinhas e outras que não são muito estruturadas. Isso pode ser proposital ou não? Pode. Pode ser que seja um estilo de um entrevistador, pode ser um método de entrevista que ele use. Existem entrevistas em grupo. Então, põe todo mundo numa sala e faz a pergunta. Vamos lá, eu queria que todo mundo agora falasse, um de cada vez, sobre o resultado mais difícil alcançado até hoje na sua vida. Aí as pessoas vão falando. Aí eu queria que alguém contasse, e aí você vai ter que falar em grupo. O ideal é que você não deixe de participar, mas também que não interrompa o outro, que não fale por cima do outro, que consiga ouvir o outro candidato falar e depois falar. Perguntar, olha, posso falar? Posso começar? Então, é legal também ter esse bom senso para poder seguir. Existem as entrevistas técnicas. Por exemplo, você é um engenheiro mecânico, né? Ou você é um estagiário de engenharia mecânica. Pode ser que o engenheiro mecânico da empresa vá te fazer uma entrevista técnica para saber se você domina aquilo. Ah, eu queria entender tal coisa, e aí vai falar sobre coisas técnicas. E para fazer entrevista técnica, a pessoa tem que ser técnica naquilo. Não pode, por exemplo, eu, de RH, fazer uma entrevista sobre engenharia mecânica, né? Eu não tenho a menor ideia do que se faz. Eu tenho uma ideia, mas eu não sei perguntar. E não, muito menos sei se está certo. Então, precisa ter a presença de um técnico para fazer essa pergunta, para fazer as perguntas. Então, existem as entrevistas técnicas, entre outras. E aí podem ter N tipos. Mas, assim, não importa o tipo de entrevista. O importante é que você saiba falar de forma clara sobre você e a sua trajetória. Se você tem clareza de quem você é, a sua trajetória, conseguir contar as histórias, conseguir ter clareza dos resultados que você alcançou, você consegue falar falar em qualquer, responder qualquer pergunta. Ah, Amanda, eu sou estudante, eu não tenho experiência, mas você tem uma trajetória até aqui. Então, você teve momentos de sucesso Você teve momentos de sucesso na faculdade, você teve momentos de insucesso, você teve experiências que possam acrescentar e contribuir para a organização, porque você viu a vaga. Se você chegou até ali, alguma coisa você tem para contribuir. Então, é importante você ter clareza sobre isso. Amanda, a gente tem uma pergunta no chat. Nessa entrevista sem muita estrutura, a entrevista não estruturada que você mostrou, qual o cuidado para não se estender sobre assuntos não profissionais? Eu acho que você tem que ser objetivo. Então, se a pessoa perguntou, e aí, o que você fez no final de semana? Ah, sei lá, fui à praia, ou joguei bola. Ah, fiquei lendo. Ah, fiquei vendo série, colocando minhas séries em dia e tal. Você não precisa se estender. Ah, fiquei colocando minhas séries em dia, e aí eu vi a série tal, que teve a cena, porque tem gente que, né, que tem esse perfil. Então, não se estende, conta. Fiz isso, fui à praia, fui passear no parque, fui andar de bicicleta, ou fiquei dormindo, estava muito cansado. Enfim, fui visitar meus avós, sei lá. O ideal é você focar mais na pergunta. Qual foi a pergunta? Foi essa, eu vou responder isso aqui. Mas também não dá para ser seco, né? Fui à praia. Não, você pode falar, né? Fui à praia e tal, cada um do seu jeito, com a sua assinatura, né? Que eu costumo dizer, mas dizendo de um jeito bem objetivo. Ok? Ok, respondemos. Foi? Vamos continuando. E aí, se tiver uma pergunta, pronto, respondeu sim. Show, vamos lá. Bom, gente, ficar ansioso faz parte. Eu que faço entrevista desde 1999. Quando vou fazer entrevista, fico ansiosa. Fico meio ansiosa. Como é que vai ser? O que vão me perguntar? Então, isso faz parte. A ansiedade, ela pode ajudar a gente a se preparar, inclusive, né? A se impulsionar para poder se planejar, para se organizar, até para diminuir a ansiedade. Se você estiver muito ansioso, faça alguns exercícios de respiração antes da entrevista. Sabe aquela coisa de vou ficar
durante 5 minutos antes da entrevista, entendendo a minha respiração, só percebendo ela entrar e sair, para tentar vir para o presente, sabe? Para tentar diminuir esse coração, essa ansiedade. Isso ajuda muito. Gente, cada um é protagonista da sua própria história. Então, ninguém é melhor do que você para contar a sua história. Então, assim, o entrevistador não sabe sobre você. É você que vai contar para ele como você é. Então, conte da melhor forma que você puder. Esteja. Eu sei que dizer para estar tranquilo é muito. É fácil, né, Amanda? Eu sei que ficar tranquilo é difícil, mas assim, ele não sabe nada de você. Então é você que vai contar. E conte isso com entusiasmo, conte com prazer sobre a sua história, valorize seus resultados. Porque tem gente que fala, eu acho que eu vou ficar muito, não vou ser humilde. Não, valorize seus resultados. Fala também das suas vulnerabilidades, seja honesto, não minta, né? Porque tem gente que gosta de dizer, não, nossa, meu inglês é maravilhoso. Ok. Tell me in English now. Aí a pessoa, gela, não consegue sair da primeira palavra. Então, assim, se não sabe falar inglês, fala que não sabe. E deixa ver o que vai rolar, mas assim, vá inteiro, vá muito dono da sua história, tenha clareza aí do início, meio e fim, dessa linha do tempo, dos seus grandes resultados, traga exemplos sobre você, sobre como você chegou nesses resultados, e você é a melhor pessoa para falar sobre você. E na entrevista, o entrevistador ele quer identificar se você está alinhado à vaga, à empresa, à cultura da empresa. Só que não ser aprovado não significa que você não é capaz. Em alguns momentos pode significar só que você não tem o perfil para aquela vaga. Na verdade, significa isso, né? E somente isso. Então, assim, eu não passei para uma vaga, eu sou um fracasso. Não, não é. Talvez para aquela vaga você realmente não tivesse alinhado mesmo. Talvez você não tivesse o perfil para aquela vaga ou o perfil para aquela empresa. E é só isso. Porque todos nós temos fortalezas, temos oportunidades para desenvolver, temos momentos de sucesso e de insucesso. Então, uma entrevista ou 2 entrevistas não representam o que a gente é. Então, tem que estar muito atento. É claro que a gente se frustra, faz parte da vida, né? Se frustrar faz parte da vida. Tem uma amiga minha, muito minha amiga, que ela sempre fala, Amanda, quando você nasceu, quem disse para você que ia ser fácil, né? E é isso. Frustração é inerente à vida, se chatear é inerente à vida, ficar triste é inerente à vida. Só que isso não representa a gente, não é a nossa totalidade, né? É aquele momento. Então pega aquilo ali, entende o que você pode fazer de diferente e vai para a próxima, porque aquilo representa somente aquilo. E o que lição você pode tirar daquela situação? Eu sei que quando a gente está começando a vida profissional, a gente ainda não tem muita experiência com isso. Então a gente pode ficar muito frustrado, né? E a gente fica mesmo. Mas faz parte entender que aquela entrevista não é a minha totalidade. A gente tem outras chances, o Brasil é imenso, existem outras possibilidades, existem pessoas querendo ajudar, olha, Cais, né? Existem pessoas querendo ajudar, existem pessoas que podem te orientar. Então foca nisso. Isso é o mais importante. Então, assim, seja protagonista da sua carreira. Eu falo muito isso para os meus clientes. Seja protagonista da sua história. Quando um adolescente vem conversar comigo e começar o trabalho de orientação profissional, o que eu falo para eles é muito isso. Faça a escolha a partir de você. Seja protagonista da sua história. E assim, encontre a sua diferença. Todos nós temos o nosso potencial, o nosso talento, as nossas habilidades, todos nós temos. E assim, tenha planos, faça sonhos. Nossa carreira, gente, ela é cheia de desafios. Outro dia eu postei no meu Instagram dizendo assim: nem todo dia eu tô no meu melhor. E aí era uma linha para cima e para baixo, para cima e melhor. Meu melhor, meu melhor. Às vezes o meu melhor de hoje não vai ser tão bom quanto o meu melhor de amanhã, mas é o possível que eu faço hoje, né? Eu estou fazendo o máximo que eu posso. Então, assim, não deixa de sonhar, não deixa de ter desafio. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil. Às vezes, até muitas vezes, que a gente vai dar um retorno para um candidato que não é positivo, a gente sente também. Né? E não vou dizer que todo mundo, mas eu particularmente sentia muito, porque eu sei que ali tem muita expectativa, mas aquilo não é sua totalidade. Eu sempre deixei isso muito claro, porque eu acho que isso é fundamental. Então, assim, não deixa de sonhar, não, gente. Continua, segue, porque a entrevista é só uma parte. Espero ter ajudado para vocês. Estou à disposição. Dúvidas, perguntas.
tentei, assim, pensar em tudo que eu já vivi para tentar compilar em 1 hora, mas eu espero que eu tenha conseguido aí ajudar um pouquinho vocês. Muito obrigada, Amanda, foi excelente. O Igor deixou uma mensagem aqui, falando sobre a ansiedade, né, da entrevista. Ele falou que também podemos falar que estamos um pouco ansiosos na entrevista e o motivo disso, que é o interesse da empresa, o interesse na vaga. Claro! Dizer, olha, eu estou um pouco ansiosa. Já aconteceu uma história, já aconteceu de um candidato que eu estava entrevistando, ele não conseguia falar. Eu fiz a primeira pergunta e ele falava. E aí eu entendi que era muita ansiedade. Eu falei, vamos esperar o seu tempo. Levantei, peguei um copo d'água, falei, vamos falar de outro assunto? E aí a gente conversou, falou de outro assunto, parará, ele tinha tido um neném, e aí eu entendi o motivo da ansiedade, né? Ele tinha acabado de ser pai, ele queria muito um emprego, e ele foi aprovado, porque ele era muito bom para aquela oportunidade, ele tinha a cara da vaga, ele tinha os conhecimentos necessários, ele tinha os aspectos comportamentais necessários. Então, assim, vale dizer, vale sim, Igor. Que legal. O Igor também falou que a Masterclass foi riquíssima, ele espera que alcance mais pessoas, com certeza vai, porque a gente vai colocar no YouTube, a gente vai compartilhar no Instagram também, então a partir daqui, porque esse horário é um pouco difícil, os estudantes estão estudando nesse horário, tem gente que estuda à noite, então... Mas, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Eduardo, Endel, Francisco, Igor, Elisandra, Aleph, Bruno? Vocês têm alguma dúvida adicional? Gente, eu amo falar com as pessoas de outros estados. Porque eu amo o Brasil, assim, a diferença, né, de cultura, de sotaque, é uma delícia. Isso é muito bonito, gente, eu adoro. Porque eu tenho esse sotaque bem puxado, né? Eu não acho não, mas todo mundo fala. Nem é tão puxado assim, Amanda. Ah, graças a Deus. Porque eu acho tão... O seu sotaque é lindo, né, Cris? O meu é meio misturado, na verdade. Não é puro de Já é gringo, né? Já tá no outro lugar, né? Tudo ótimo por aqui, Elisandra. Acho que foi excelente, assim. A gente teve... Você respondeu várias das dúvidas, várias das minhas dúvidas até, então acho que você supriu todas as necessidades, Amanda. Pessoal, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato com a Amanda, né? Amanda, qual seria o melhor meio, assim, para entrar em contato? Vou deixar aqui para vocês, ó, vou compartilhar com vocês minhas redes sociais. Que por lá sempre é o meu melhor contato. Tem aqui o LinkedIn, o meu Instagram, que lá eu, de vez em quando, eu não sou uma pessoa muito de aparecer em vídeo. Assim, eu adoro dar palestra, dou aula, mas eu não sou muito de ficar fazendo coisa em vídeo e tal. Mas eu sempre posto conteúdo falando sobre carreira, trabalho, enfim. E reposto muita coisa que eu acho legal. Então, quem quiser falar comigo por lá, eu vou ter o maior prazer em ajudar. E sempre, assim, eu adoro poder ajudar, contribuir. Eu estou muito feliz em poder trabalhar aqui e ajudar vocês e ser muito e crescer muito, né? Porque eu aprendo muito com vocês, muito. Eu estou adorando, assim. Perfeito, Amanda. Muito obrigada. Estou colocando aqui as suas redes sociais para o pessoal seguir e mandar dúvidas se tiverem. E é isso por hoje. Muito obrigada, Amanda. A gente é super, super grato pelo seu trabalho no SOS Carreiras, pelo seu trabalho aqui na Masterclass. E obrigada, pessoal, por ter despendido um pouquinho do tempo de vocês para aprender aqui com a gente. Espero que seja útil. E se for útil, conta para a gente, que a gente quer saber dos resultados também, nas suas próximas entrevistas. Beijão para todo mundo e até mais. Obrigada, gente. Um beijo. Boa noite, obrigado. Obrigada. Tchau, obrigado. Isso.